nós vamos falar sobre pessoas invisíveis. Pessoas que muitas vezes não têm o valor que merecem. E a gente já vai dividir em dois grupos. O grupo das pessoas que se sentem invisíveis e o grupo das pessoas que fazem com que essas primeiras pessoas se sintam invisíveis, como se elas não existissem. A gente vai refletir sobre isso. Mas antes de começar, eu, você e a Simone, a gente vai combinar uma coisa. No final do vídeo, a gente vai fazer uma oração por você e por nós também. Então você vai olhar aqui na linha do tempo, se você quiser, e vai ter o número de minutos para você arrastar se você quiser chegar apenas na oração. É claro que a gente vai pedir para você assistir o vídeo todo, mas se você só puder fazer parte da oração, ok. Mas eu estou combinando com você de você ficar no vídeo todo, ok? A gente vai falar primeiro sobre como as pessoas hoje são valorizadas no mundo, na nossa sociedade. Normalmente as pessoas são valorizadas pelo status social, quer dizer, o tamanho da casa, onde ela mora, ou então pelo modelo do carro que a pessoa tem. As pessoas são valorizadas se chega com um carrão no ambiente, um carro novo, 0 quilômetro, essa pessoa é bem sucedida, ela tem valor. Ou cargo na empresa. Cargo na empresa pode ser uma coisa que as pessoas valorizam. Então, o que a pessoa pode nos oferecer em troca é uma coisa muito interessante. Ou então... Uma ajuda profissional. Uma ajuda profissional. Muitas vezes as nossas relações estão firmadas em cima disso. Em cima de coisas que não deveriam estar. Em cima do ter e não do ser da pessoa. E muitas vezes o relacionamento fica em cima dessa amizade muito frágil, né? Se você tem hoje, você tem amigos. Se você não tem, não tem amigos. Isso é o maior retrato da nossa sociedade. Normalmente as pessoas que têm, estão bem empregadas, elas têm muitos amigos em volta. E eu não sei se você já passou por isso, de passar por um desemprego, por um momento difícil na sua vida sentimental. Muitos amigos nos deixam nesse momento. Mas o que a gente quer focar hoje? A gente quer focar em pessoas invisíveis. Pessoas que muitas vezes estão no nosso dia a dia e a gente não enxerga. E eu quero começar te contando uma história que aconteceu comigo e com a Simone. Logo depois de um culto que a gente foi na igreja que a gente frequenta. Primeiro vou contar do culto. A gente chegou no culto e o pastor contou uma experiência dele com um morador, talvez um morador de rua, uma pessoa simples, num restaurante. E isso refletiu muito o que eu sentia naquele momento. Por quê? Ele contou a experiência dele em relação àquele jantar com aquela pessoa na porta do restaurante e depois eu me coloquei no lugar dele. Que aí eu vou falar de mim. Muitas vezes eu estava no trânsito, isso eu tenho mudado, eu estava no trânsito, parava no semáforo, vinha uma pessoa carente, uma pessoa necessitando de ajuda até o vidro do carro, eu fazia assim, dava como, não. Tipo, não. E na minha cabeça eu pensava assim, você está aí porque você quer. Não porque faltou a oportunidade que eu tive. E ele, nessa ocasião, ele falou assim, pensa que essa pessoa que está lá no frio, na chuva, com uma criança no colo, no fundo ela queria estar no teu lugar. Ela queria estar dentro do carro que você está, e ela não pode, ela não sabe nem por quê. E aí isso mexeu com a gente. Aí eu vou para frente. Um dia a gente levou os nossos filhos na escola de manhã, os dois, deixamos os dois e falamos, vamos tomar café numa padaria? Escolhemos uma padaria aqui no bairro, e aí a gente chegou para tomar café. E aí tinha duas crianças pequenas, talvez uma de 4 e a outra de 6. Uma de 4 e uma de 6, duas crianças bem pequenas. E elas olharam e falaram, tio, o senhor me dá alguma coisa quando o senhor sair? E eu olhei, a primeira coisa que eu pensei, falei, não vou dar. Não vou dar porque eu não vou ensinar essa criança a pedir. Depois, quando eu fui passar na catraca, eu lembrei do pastor falando, e é esse o objetivo da gente refletir. E aí, quando eu lembrei do pastor falando, me deu uma vontade. E olha, eu vou te contar isso, entenda. Não é para passar de bonzinho. Eu estou te contando uma coisa que eu estou mudando. Então não é que eu sou melhor que você, não é isso. Mas aí a gente olhou um para o outro e eu falei, vamos convidar eles para entrar com a gente? A gente chamou essas duas crianças para entrar na padaria. E foi tão interessante porque eles ficaram tão assim espantados, né? Que eles não sabiam nem o que pedir, não sabiam nem o que fazer, como sentar na mesa. Então foi muito interessante essa experiência. Foi muito engraçado, foi muito curioso, porque a gente, num momento, sem se falar, eu e a Simone, a gente não combinou isso, mas a gente passou a tratar os dois como se eles fossem nossos filhos, dando o mesmo carinho que a gente
dar para os nossos filhos. Então eu olhei para o menorzinho e falei, o que você quer comer? Ele não sabia, né? O que eu peço? Eu peço pão com queijo? Eu não sabia nem o cardápio, eu não sabia nada. A gente ajudou eles, as duas moças vieram nos atender, elas ficaram meio incomodadas no começo, porque elas viram que eles estavam com uma roupa bem simples. E teoricamente a gente não ia sentar com eles, né? Na cabeça dela. E aí a gente falou, não, eles estão com a gente, eles estão com a gente. E a gente passou a tratar aquelas duas crianças como os nossos filhos. E foi uma experiência muito legal, porque... O mais interessante é que um deles guardou de tudo que ele comeu um pedacinho para levar para a irmã. A irmãzinha. Foi isso, né? Foi. Aí, assim, a gente ficou naquele momento ali conversando, querendo saber a história deles. E na minha cabeça eu ficava pensando assim, Jesus teria feito mesmo. Duas crianças invisíveis, né? Sim. Que talvez naquela manhã muitas pessoas passaram por eles, muitas pessoas Falaram que ia dar e não deram. não deram, esqueci, deram uma moedinha, mas não deu a visibilidade. E eu vou te contar outra coisa. A gente está falando aqui do lado de pessoas que são visíveis olhando as invisíveis. A gente fez diferença na vida daquelas crianças. A gente indicou eles para ir na igreja que era próximo, uma igreja aqui próximo da região. Vai na igreja domingo. A gente fez a nossa parte, falamos de Deus para eles. A minha filha está falando que eu estou ficando velho, que agora eu choro por tudo. Eu choro porque eu lembro como Deus teve misericórdia, o dó de mim e da Simone. E é a segunda parte que eu vou te contar. E aí a gente falou isso para eles. E antes de contar a história, eu vou falar para Simone ler o versículo que Jesus fala sobre os pequeninos. Olha que versículo legal. Lê pra gente, por favor. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Mateus 10, 42. Jesus fala isso nessa passagem porque desde antes de Jesus, no período que Jesus viveu na Terra, até os dias de hoje, existem pessoas que são discriminadas, sendo invisíveis para a sociedade. Nós passamos por isso quando nós casamos, quando eu casei com a Simone. Eu tinha uma profissão mais simples e algumas vezes eu me senti invisível. Numa reunião eu dar uma opinião e ver que o grupo não tinha aceitado com o valor que eu gostaria que tivesse aceitado, porque eu tinha uma profissão mais simples, porque meu carro não era tão bom. Então, nós passamos por isso, mas olha que curioso. Mesmo tendo passado por isso, sabe quando eu lembrei que eu havia passado por isso? Nessa mensagem que o pastor trouxe há pouco tempo atrás. Então, o fato de você não ter ficado atento a alguma coisa sobre a nossa postura como pai, como pessoa, como amigo, essa postura você pode não ter tido, você pode não ter observado isso em você. Mas se acontece, a gente tem que tentar mudar. O próximo versículo que a gente vai ler, vou pedir para ler lá em Tiago 2, 15 e 16. Olha que texto interessante. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitado do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Aí é a verdade de você olhar para uma pessoa que está precisando e não estender a mão. A gente vai partir agora para a parte prática. O que é a parte prática? É como que eu pego tudo isso que a gente conversou e coloco na minha vida a partir de hoje. Então a gente vai abrir com você também como funciona a dinâmica da nossa família. A nossa família funciona assim. Todos os lugares que a gente chega, a gente fala bom dia para todas as pessoas, boa tarde para todas as pessoas, boa noite para todas as pessoas. Se a gente está na fila do supermercado, bom dia. Né? Sempre a gente está conversando. Se a gente chega na escola de manhã para deixar o nosso filho, a gente orienta. Eric, vai lá e fala bom dia para a tia na entrada. É tão interessante isso que hoje o mundo não está acostumado a ter esse tipo de comportamento. Então, e que seria uma coisa tão natural, né? Mas às vezes as pessoas se espantam. Você fala bom dia, a pessoa,
bom dia. Tipo, achava que ia passar desapercebido, mas a pessoa se sente feliz. E às vezes até muda o dia da pessoa por um sorriso, por você falar com um gesto mais delicado ou com um gesto mais amoroso, né? Você está fazendo eu lembrar o que aconteceu agora, semana passada, na minha sala. Eu fui chegar para trabalhar e a moça que nos ajuda na limpeza, ela estava limpando a sala. Eu cheguei e a primeira coisa que ela falou para mim, falou assim, desculpa, eu já estou saindo. Eu falei, mas por que você está saindo? Falou, o senhor chegou, eu vou deixar o senhor à vontade. Eu falei, não, fica aí porque você está me ajudando. Eu contei isso para Simone e o que mais chamou a nossa atenção nessa conversa foi porque depois que eu falei, não, fica, é importante você ficar para me ajudar na limpeza. E aí eu fiz algumas coisas, arrumei uma parte da mesa para ela passar o pano, cooperei, e ela não estava esperando, ela ficou meio surpresa com essa atitude, que deveria ser o normal. Não eu entrar sem falar bom dia, sem falar boa tarde, porque ela não pode fazer nada. Como ela não pode fazer nada? Ela está fazendo tudo, ela está limpando a nossa sala, ela está nos ajudando. Então, na aplicação prática que a gente quer trazer para nós hoje, é assim, primeiro, a gente vai tentar mudar o nosso coração. Eu tenho que pedir para Deus mudar o meu coração, para que eu olhe o próximo, aquela pessoa que está próxima de mim, que veio, e o próximo não é o próximo parente, é o próximo que Deus colocou no teu caminho naquele momento. Então pode ser a pessoa do semáforo? Pode. Pode ser a pessoa do semáforo. Pode ser a pessoa da escola? Professor, pode ser o amiguinho do seu filho, pode ser a sua amiga da faculdade, pode ser qualquer pessoa que Deus colocou naquele momento para ser seu próximo. Você vai olhar e tentar se imaginar, ou melhor, imaginar como Jesus faria no teu lugar. Como Jesus faria no teu lugar. É isso. Como que eu olho para essa pessoa? Eu vou olhar com carinho. E aí, o meu relacionamento vai mudar. Eu vou tentar mudar com o meu vizinho. Moro num apartamento. Ninguém fala oi pra ninguém no elevador. Não mora, a gente mora em casa, mas moramos no apartamento e ninguém fala bom dia no elevador. O que eu vou fazer? Vou falar bom dia. Vou cumprimentar. Mas a pessoa estava de cara feia, mas você não sabe o que está do outro lado, você não sabe a luta que aquela pessoa está passando, que de repente um bom dia, um sorriso mude a vida daquela pessoa. Uma coisa muito interessante é que às vezes as pessoas entram em determinados lugares e nem observa nada ao redor. Elas estão focadas apenas no celular ou às vezes em alguma coisa rápida, não percebe nem as pessoas. Isso é muito triste. Não custa falar bom dia. É uma coisa prática para a sua vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. A gente fala, mas isso é educação. Não, isso é, além de educação, é postura, um sorriso. É humanidade. É humanidade, é você humanizar suas relações. Ok, todo mundo tem problema. Aqui em casa a gente tem um combinado. Não levante de cara feia. Todo mundo tem que falar bom dia. Mas ele dormiu mal. Eu não tenho culpa. Se eu ensino dentro da minha casa que o Eric, a Giovana e a Simone, nós temos que falar bom dia, aí eu vou contar uma coisa engraçada aqui. O Eric me imita, ele fala que eu ponho o braço para baixo de manhã e eu falo assim, bom dia. Deve ser isso mesmo, mas eu falo bom dia para todo mundo, porque tem que nascer na minha casa o bom dia. Na recepção da sua empresa, com a pessoa que limpa a sua sala, com a operadora de caixa do mercado, com todas as pessoas da sua relação, e todo mundo que você lembrar, tenha palavras de cuidado, palavras. Pergunta para a pessoa como você está e escuta a resposta. A gente fala para as pessoas assim, tudo bem? E a pessoa responde, tudo bem. Mas a pessoa não está bem. E a gente nem se preocupa em saber se está bem ou não. Então, eu acho que o objetivo desse vídeo é a gente parar e analisar o seguinte, existem pessoas que não são valorizadas. E muitas vezes essas pessoas não são valorizadas por causa de mim, porque eu não valorizo. Mas você pode ser do segundo grupo, que faz parte das pessoas que não são valorizadas. Como que eu faço para ser valorizado? Primeiro, eu lembro que Deus me valoriza. Deus valoriza a minha vida. É a primeira coisa. E eu não estou me apegando numa coisa teórica. Deus te ama, mesmo que ninguém te ame. Vou colocar um texto aqui do lado enquanto eu estou falando. Dá uma olhadinha sobre, mesmo que teu pai e tua mãe te deixem. Olha o que diz esse texto. Melhor, vou deixar desse lado aqui. Falei, vai ficar desse lado, tá? O texto.
Olha só o que esse texto diz, que Deus não te abandona. Então a primeira coisa é você saber que mesmo que as pessoas não te valorizem, Deus te valoriza. Mas tem uma outra coisa que você pode fazer. Você pode ser a pessoa que dá o bom dia. Eu estou limpando a sala, vamos supor que eu fosse a pessoa que estaria limpando a minha sala. E chegasse a pessoa e falasse, bom dia, tudo bem? E continuo limpando, fazendo o meu melhor, fazendo a minha diferença. Sendo uma pessoa sorridente, eu sou a operadora de caixa. Ah, mas o cliente anterior me maltratou. Aí eu vou descontar no outro cliente. Não, não faz isso. Eu trabalho levando sapatos para as pessoas experimentarem. Hoje eu servi 11 pessoas, ninguém comprou sapato comigo. Mas trata a 12ª bem, você ia falar? Não, é que isso acaba sendo uma bola de neve, né? Você leva alguma coisa errada e a pessoa replica e replica. Começa. E o oposto também é muito bom, porque se você faz uma coisa boa, a pessoa também pode replicar, e isso vai sendo uma crescente. É isso. Essa é a conclusão do vídeo. É a gente partir para dizer, eu vou fazer a minha parte. Eu vou dar o começo para aquela pessoa ter uma vida melhor hoje. E seja eu da parte que estaria me sentindo invisível, não valorizada, eu não vou ficar me vitimizando. Ah, olha só, eu sou uma vítima da sociedade. Não, eu vou fazer o meu melhor, eu vou saber, Deus me ama. Por isso que Deus está falando com você através desse vídeo. Para você entender que Deus te ama. E se você é o outro lado, também você vai se relacionar melhor. Então a ideia desse vídeo é que você, a partir de hoje, como a gente tem tentado, eu falei isso muito, a gente não está te ensinando, nós estamos compartilhando, refletindo o que a gente tem feito. Você vai ser uma pessoa diferente. Eu vejo esses traços hoje na Giovana e no Eric. Né? Eu e a Simone começamos fazendo isso lá atrás com a Giovana, e a gente vê que a Giovana fala bom dia para as pessoas de coração. Muitas vezes chega o garçom para nos servir, naquele momento do jantar, o Eric fala assim, muito obrigado. Isso para a gente é um motivo de muita alegria, porque o muito obrigado para aquele garçom que está servindo a gente vai fazer diferença. Tem um restaurante que a gente vai, que é muito engraçado, num shopping center aqui de São Paulo, um grande, que as pessoas conhecem a nossa família pelo nome. Da última vez fui eu e a Simone e perguntaram da Giovana, não foi? Foi. E a Giovana? Aí eu falei para a Simone, olha que emocionante, numa cidade desse tamanho, onde tem tanta gente, a pessoa lembrar do nome da nossa filha. Mas isso porque a gente começou a lembrar o nome deles. A gente começou a falar o nome deles, então eu entro não vou falar o nome, né? Mas a gente entra no restaurante e eu chamo o garçom pelo nome. E é um restaurante grande, uma rede grande de restaurante aqui de São Paulo. E isso faz toda a diferença. Teve um dia que eu pedi para tirar uma foto no final. Sim. Eles nos servem tão bem, é muito legal. Que eu falei, eu vou fazer uma foto toda a equipe. E até minha filha falou assim, não sei se foi minha filha, se foi você. Eu falo, depois a Giovana fala, pai, não fui eu, foi a mamãe. E alguém falou para mim das duas, falou assim, mas eles não vão achar ruim? Eu falei, a gente pediu. E a gente fez uma foto de família com eles. A gente tem que valorizar as pessoas, porque é isso que Deus quer. Deus quer que a gente ame o próximo como a nós mesmos. Eu me amo e aí eu passo a amar o próximo. E a frase que a gente tem falado muito, você não dá o que você não tem. Se você não se amar, você não consegue amar o próximo. Para você se amar, você precisa saber que você é querido de Deus. Deus te ama a ponto de pegar o filho dele e mandar aqui na terra para morrer por você, morrer por mim, morrer pela Simone. Ele morreu, Jesus morreu crucificado para salvar a minha vida, salvar a sua. Olha que grande, isso não é pouco. Isso não é pouco. Deus te ama muito. Então você pode ser invisível para muita gente, mas para Deus você não é. Você até hoje estava fazendo pessoas se sentirem invisíveis, mas a partir de hoje você vai fazer com que as pessoas sejam valorizadas pelo que ela é, como a Simone falou, não pelo que ela tem. Isso vai fazer diferença na sociedade. Vai ser uma formiguinha. Eu, Simone, você, seus amigos. E por isso que eu vou pedir para você desde já, manda nosso vídeo para frente. Compartilha. A gente não está buscando números, a gente quer que você seja abençoado como a gente está sendo. A gente está refletindo a nossa fé com você. E como eu prometi para você, a gente vai orar por você agora. A gente vai orar para Deus te dar condições de fazer isso que a gente falou nesse vídeo e vamos falar da sua vida financeira, da sua vida sentimental. Lembrando, Deus quer que você ore também, fale com Ele, mas a gente vai orar junto.
Tá bom? Então vamos lá então. A gente fecha o olho. Vou explicar, a gente fecha o olho para não se distrair. Mas se você quiser ficar com o olho aberto, não vai mudar a sua oração chegar até Deus. Tá bom? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai amado, por esse programa que a gente fez, que a gente tem certeza que pessoas foram alcançadas, pessoas foram tocadas. E a gente quer te pedir por essas pessoas que estão do outro lado do vídeo, a gente não sabe aonde, a gente não sabe onde esse vídeo vai chegar, mas a gente quer te pedir por essa pessoa que está passando por um momento de dificuldade no emprego, que está tendo problemas agora para se recolocar no mercado de trabalho. Nós queremos te pedir um emprego para essa pessoa. A gente também quer te pedir por aquele jovem, aquela jovem que não sabe qual a faculdade vai fazer, que o Senhor ajude ela a escolher a melhor faculdade. A gente quer te pedir pelaquela pessoa que está querendo casar e que não sabe com quem vai casar, mas a gente quer que o Senhor prepare uma pessoa especial. Nós queremos te pedir também por pessoas que estão doentes agora, que estão lá no hospital, ou que estão em casa com problema de saúde, passando por dificuldade, por luta. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê restauração. Nós queremos te pedir também para as pessoas que não têm certeza da tua salvação, que não têm certeza que um dia vão para o céu, que o Senhor se revele para essas pessoas de modo especial, sabendo que elas são amadas. E a gente quer te pedir finalmente pelas pessoas que se sentem invisíveis, que o Senhor toque no coração dessas pessoas, que elas se sintam visíveis para o Senhor e visíveis para a humanidade, que elas façam diferença. E também queremos te pedir para as pessoas que precisam trocar as atitudes, de fazer com que pessoas se sintam visíveis, as pessoas que querem começar a dar atenção para outras pessoas. A gente coloca tudo isso perante o Senhor com uma oração humilde, sabendo que mesmo o Senhor sendo o Deus, Criador de tudo, o Senhor se importa com nós que somos pequenos. Em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Amém. Gente, beijão, fiquem com Deus, até a semana que vem. Até.